A paz do Senhor, tudo bem? Eu gostaria de partilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus. E hoje eu quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 15, que diz assim, no versículo 4 e 5, que diz assim: A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Muito bem. O que está acontecendo aqui? Como está sendo muito falado, né, por aí, eu vejo sempre essa frase nas redes sociais: o cenário não combina com a promessa, ou a promessa não combina com o cenário. Pois é, isso estava acontecendo aqui na vida de Abraão. Porque se a gente voltar um pouquinho lá no capítulo 12, Deus fez uma promessa para Abraão, mas antes da promessa Deus deu uma instrução, falou: olha, Abraão, sai da tua tenda, sai da tua parentela, da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. E eu te abençoarei de uma maneira muito grande, e você será pai de uma grande nação. Essa foi a promessa. Só que aqui no capítulo 15, Abraão está olhando ao redor dele, eu acredito que ali dentro de uma tenda, porque a Bíblia diz que Deus o conduziu para fora, então ele estava dentro de algum lugar. E nesse lugar o cenário era o quê? Ele, avançado de idade, a sua esposa, avançada de idade, estéril, e o seu servo, Damasceno, chamado Eliezer. Então ele olha e fala assim: Deus, ó, o Senhor falou lá no 12 que eu seria, no capítulo 12, né? Que eu seria pai de uma grande nação. Só que a única pessoa que está aqui para ser meu herdeiro é o meu servo. E aí Deus fala para ele: querido, não vai ser o seu servo, porque eu falei que seria semente tua, vai ser descendência tua. E aí Deus conduz ele para fora e fala para ele, faz um convite, né? Olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode. Nesse momento Deus está mostrando a grandeza dele e a pequenez de Abraão. Fala, ó, se é que você pode, conta aí. Assim será a tua descendência. Sabe o que Deus estava falando para ele? Como diz num outro versículo da Bíblia que eu amo: Abraão, os meus pensamentos são muito mais altos do que os teus. Os meus caminhos são muito maiores do que os teus. Eu entendo você não compreender isso, Abraão, porque a sua visão é limitada, mas confia em mim, que o que eu vou fazer é exatamente como eu te disse. Eu não preciso de um cenário favorável. Pelo contrário, Deus usa as circunstâncias mais adversas, porque é assim que Ele mostra o poder e a glória dEle através das nossas vidas. Muito bem. Aí Deus tem tratado muitas coisas na minha vida a respeito dessa palavra, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque é no momento que a gente não está entendendo nada mesmo, que Deus quer reforçar a promessa, que Deus quer nos pegar pela mão e nos tirar do lugar que está nos limitando, que está minando a nossa fé, e falar: vem aqui, querida, deixa eu te mostrar a minha grandeza, o meu poder. Tem um outro livro que, se eu não me engano, é Eclesiastes, que fala: assim como não sabes como se formam os ossos no ventre da que está grávida, nem o caminho do vento, assim também não sabe os planos de Deus, os pensamentos de Deus, que faz todas as coisas. A gente cansa, se frustra e fica triste porque a gente quer entender e quer saber como Deus vai fazer, mas Ele só quer que a gente confie e acredite. Ele vai fazer, porque Ele prometeu, então Ele vai fazer, e é do jeito que Ele falou. A gente não precisa dar uma ajudinha, dar um jeitinho, ou se conformar. Não, Deus falou isso, mas o que eu tô vendo é aquilo, vou me agarrar e tá tudo bem. Deixa assim mesmo. Não, não é deixa assim mesmo. Vai ser do jeito que Ele te prometeu. Quantas vezes a gente tá olhando pro nosso cenário e ele tá tão distante daquilo que a gente quer, daquilo que o nosso coração deseja, daquilo que Deus falou que vai fazer, e a gente se entristece. Mas hoje Deus está nos convidando a segurar firme na mão dele e deixar ele nos conduzir. Sabe, não é triste, não é errado a gente falar: Deus, eu não tô conseguindo entender. Deus, olha, não tá fazendo sentido pra mim. Como Abraão expôs pra ele: Senhor, eu não tenho descendência, eu não tenho filhos. E aí Deus mostrou:
Não é errado você falar com Deus: Senhor, olha, eu tô cansando, eu não tô conseguindo acreditar, porque o que eu tô vendo é isso. Errado é você achar um plano B para que se cumpra aquilo que Deus te prometeu de uma forma diferente da que Ele prometeu. Então, se a sua fé está minando, se você não está conseguindo ter esperança, se você não está conseguindo enxergar a promessa, fala com Deus. Eu tenho certeza que, como Ele fez com Abraão, Ele vai fazer comigo e com você. Nos apresentar. Como eu posso explicar? Às vezes, a gente quer tanto algo, né? Só que começa a demorar para acontecer do jeito que Deus falou. E aí a gente quer, como dizem por aí, trabalhar com o que a gente tem, né? Que tá acessível no momento é isso. E aí a gente começa a se angustiar com aquilo. E aí Deus tá falando: saia do lugar que limita a sua visão. Contar as estrelas do céu era algo impossível para Abraão, mas Deus já fez isso, fez esse convite para mostrar: olha, é impossível para você entender a grandeza do que eu vou fazer nesse momento. Confia em mim. Não faça um plano B, não se agarre a um plano B, mas espera e confia que Deus vai fazer exatamente aquilo que Ele te prometeu. E é algo muito grandioso. A gente às vezes deixa de viver o extraordinário porque se conforma em viver o que o cenário está oferecendo. Não aceite. Se o que o cenário oferece é diferente do que Deus te prometeu, não aceite. Tem uma amiga minha que sempre fala assim, que a gente tem que estar de mãos vazias para receber o que Deus tem para nós. A gente tem que estar de mãos vazias. Uma vez ela fez essa ilustração para mim, de ficar com a mão assim. Ela falou: deixa aí quem tiver aqui e deixa chegar quem tiver que chegar. Sejam pessoas, sejam oportunidades. Esteja pronto para receber exatamente o que Deus te deu. Não aceitar menos, né? Não aceitar o desfavorável, não aceitar, como eu já disse, o que o cenário está oferecendo. E algo que a gente tem que estar preparada para viver quando a gente aceita a instrução de Deus, assim como Abraão aceitou quando Deus disse: Abraão, sai da tua tenda, sai da tua parentela. Daí Abraão foi. Se a gente lê o capítulo 12, ele foi, mas ele levou Ló. Quem era Ló? Seu sobrinho, parentela. Não era para levar. Não era, a ordem de Deus foi específica. E quando Deus ele nos dá uma ordem, obedecer em partes é desobedecer. Não funciona. Com Deus não funciona. Hoje eu vi uma frase que falava assim, que Deus ele se entregou por inteiro por nós. Quando ele enviou Jesus para morrer naquela cruz, Jesus ele entregou a sua vida por nós. E às vezes a gente quer entregar só uma parte da nossa vida para Jesus. Senhor, olha, cuida aqui das minhas finanças, cuida da minha vida profissional, mas Senhor, a minha vida sentimental, deixa que eu cuido, deixa ser do meu jeito. Deus está falando assim: não, eu quero ela por completo. Entrega por completo, deixa eu fazer do meu jeito, porque o jeito dele é melhor. E isso é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Já faz meses que Deus está ministrando essa palavra no meu coração. Meses, cada dia um pouquinho, e eu resistindo a muito disso, mas sabendo que é em vão resistir, porque Ele tem todo o poder, Ele sabe o que é melhor. E aí a gente vê que Abraão levou Ló e começou a ver o quê? Um conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Por quê? Porque Ló não fazia parte do propósito. Por mais que Ló fosse alguém que Abraão amasse muito, estimasse muito, e acredito que Ló também amasse e estimasse Abraão para aceitar, largar tudo e ir com ele, mas não fazia parte do propósito. E tem pessoas que a gente vai ter que se despedir para viver o propósito. Mas Deus não faz isso para punir ou porque Ele é mau, é porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem tem estrutura, Ele sabe quem tem coração, Ele sabe quem tem essência para viver o propósito do seu lado. Então, começou a haver esse conflito e eles tiveram que se apartar. E o maior sinal, eu acredito, de quando Deus não está no negócio, como a gente costuma dizer, é a ausência de paz. Quando começa a haver conflito, quando começa a ser pesado, quando você, para poder carregar alguém com você, você precisa perder a sua paz. Deus não está nisso. Ele não está. Por isso que eu disse
da ilustração, né? A mão tem que estar aberta para receber, mas também tem que estar aberta para deixar ir aquilo que não é da vontade de Deus, aquilo que não faz parte dos planos dele para mim e para sua vida. E é muito difícil. E é muito difícil. Eu brinquei esses dias com uma amiga minha, falei, nossa, mas Ló é tão bonitinho, né? Ló é tão legal. Por que que não pode? Deixa eu levar a Deus. Não, mas quando ele falar, não é não. O não de Deus é amor, é cuidado. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, Abraão teve que se despedir de Ló, no capítulo 13, para poder viver o propósito. E o chamado, quando Deus tem na nossa vida, que Ele chama, mas Ele chama já com promessa, né? Ele é assim. Ele é regado de despedidas, mas Ele também é regado de bênçãos, Ele é regado de cuidado, Ele é regado de amor. Ele é um Deus que faz isso que Ele fez com Abraão, quando a esperança de Abraão começou a cessar, Ele pegou pela mão, eu acredito que Ele conduziu para fora, falou, vem cá, eu vou te mostrar. E hoje Ele quer me convidar, Ele quer te convidar, Ele quer nos conduzir para fora, sabe? Às vezes a gente está aprisionado dentro, não é de paredes, mas é de nós mesmos, nosso sentimento, a nossa mente nos aprisiona e a gente só consegue olhar para aquilo, para o cenário desfavorável, para a porta fechada, para as pessoas que estão ali ao nosso redor, e Deus está dizendo assim, ó, vem comigo, deixa eu te conduzir para fora, para você enxergar a grandeza do que eu tenho na sua vida. E é isso que Deus tem ministrado muito ao meu coração. Quando às vezes eu questiono, às vezes a gente chora, fica triste, porque a gente quer algo e Deus está falando que não, e Ele está falando assim, mas não é isso. Sai daí, vem aqui para fora, olha a grandeza do que eu tenho, olha as possibilidades que eu tenho. Por que você está sofrendo? Já fazendo o plano B, com o que o cenário está te oferecendo, o que eu tenho é maior. Confia em mim, obedece por completo. Se despeça de quem não faz parte do propósito. Se despeça de lugares, de pessoas, de coisas que têm tirado a sua paz. Isso é a certeza de que eu não estou no meio, onde eu estou a paz, porque eu sou o príncipe da paz. Que a gente possa hoje ter essa conversa com Deus e ouvir dele também a resposta. E nos permitir ser conduzidos por Ele, para que Ele nos dê uma amostra da grandiosidade dEle e dos planos dEle ao nosso respeito. Vai ser do jeitinho que Ele prometeu, vai ser do jeitinho que Ele te prometeu, que Ele me prometeu, porque Ele não é homem para mentir, como diz na Bíblia, Ele não é filho do homem para se arrepender, mas quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir. Assim como Ele cumpriu na vida de Abraão. Se a gente continuar lendo o livro de Gênesis, a gente vê que não foi fácil para Abraão esperar a promessa se cumprir. E que por outras vezes eles tentaram, né? Ele, Abraão e Sara, por não conseguir esperar, porque é muito difícil. Eles tentaram ajudar Deus, né? Da maneira deles, mas Deus não precisa de ajuda. Quando a gente coloca a nossa mão, a gente acaba adiando a promessa ou até mesmo arrumando problemas ao longo do caminho, dos quais a gente vai ter consequências depois para consertar. É tão melhor se a gente conseguir confiar. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena acreditar que Deus tem o melhor para cada um de nós. E assim eu peço que Deus Ele continue falando ao seu coração. Eu não sei quais são os teus sonhos, quais são as promessas, eu não sei qual é o cenário que tem te limitado, que tem te feito desacreditar, ou que tem feito pior do que isso, você se conformar com o que o cenário tem te oferecido. Mas eu peço que Deus Ele continue falando ao teu coração, que Ele conduza você pela mão hoje e te mostre o plano perfeito que Ele tem ao teu respeito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.